estamos aqui de volta. Boa. Pode começar aí? Nossa paraxá de Mishpatim. Mishpatim são as leis, né? Justo no dia de hoje, né? Segunda-feira, Yom Sheni, a gente começa a porção do dia de hoje com uma lei muito interessante. A nossa paraxá diz o seguinte: V'chinatzu anashim, se tiverem dois homens brigando, né? Venagfu ishara ve'atzu yeladea, né? E aí conta como veio uma mulher intervir no meio da briga e eles podem acabar acertando a mulher. Vimassonie, se aconteceu no meio da briga um acidente, né? Diz o Pasuk. Venassatá nefesh tachat nafesh. Você vai dar, então, uma vida por uma vida, uma alma por uma alma. E famosa frase, Ain tachat ain, olho por olho, Shen tachat shen, dente por dente, Yad tachat yad, mão por mão, Regel tachat ragel. Uma perna no lugar de uma perna. Kiviá tachat kiviá, queimadura por queimadura, Petza tachat petza. E aí vai, ferida, raburá, contusão. Aqui, quando você escuta esse passuco, você vê, quer dizer, se alguém causou um dano, um ferimento no outro, sem querer, né, eles estavam brigando com o outro e acabou batendo na mulher que veio intervir, quer dizer, aconteceu um acidente, aconteceu um acidente, se você causar um prejuízo de decepou a mão de alguém, Deus nos livre, então corte a mão dele. Olho por olho, se ele perdeu o olho, perdeu a visão, arranca o olho do outro, né? Quando você lê assim que se traduziria literalmente, você escuta uma tradução dessas, isso te lembra naturalmente, né? Te traz à tona aquela imagem do califado lá do ISIS, né? Aquele negócio que os muçulmanos, quando alguém rouba, lá no, né? Eles pegam o ladrão, eles cortam, decepam a mão. Só que a gente nunca viu isso no judaísmo. No judaísmo não existe esse tipo de punição. O que significa? A Gemara tem 2 folhas inteiras dedicadas explicando que o que o Passuca aqui está querendo dizer é totalmente outra coisa. A Gemara traz várias provas, eu vou trazer algumas das ideias que são trazidas na Gemara para a gente entender como é a primeira coisa que a gente pode entender. A primeira coisa, a gente fala que tachat, né? A Gemara está falando que olho por olho, essa famosa lei de Talião, né? É chamada no português a lei de Talião, né? No Código de Hammurabi também é trazido uma coisa assim, e fala que olho por olho seria, a Gemara fala que é financeiro. A gente tem que calcular qual é o valor do dano de alguém perder a visão dele, é uma coisa gravíssima. Então você tem que calcular qual seria esse valor, quer dizer, quanto que custa para alguém a visão dele para a vida toda, no seu trabalho, no seu serviço, e o tribunal vai fazer esse cálculo, ele tem que pagar o valor monetário da perda de um olho, Deus nos livre, ou da perda da mão dele, né, ou do pé, etc., ou do dente. É isso que está falando. Cada ferimento tem que ser calculado o valor. Isso quer dizer tachat. Olho por olho significa o valor de cada olho por olho. E a Gemara traz algumas das provas que a Gemara traz que a gente pode falar. De volta, são 2 páginas, mas algumas coisas vocês podem ver claramente no Pasuk. Primeira coisa, o Pasuk está falando de algo que aconteceu involuntariamente. Asson foi um foi um acidente. Se foi um acidente, a gente viu no final da porção de ontem, a gente viu o quê? Que, no meio da porção de ontem, desculpa, Vasher Lotzadá, aquele que não fez uma emboscada, não quis matar ninguém, não quis fazer mal para ninguém, Velokim Inaleador, Deus fez acontecer, quer dizer, foi um acidente, e uma pessoa mata alguém sem querer, o que acontece? Visamti Lecha Makom, eu vou preparar um lugar para você, que é a cidade refúgio, a Sheranus chama, que você vai se refugiar lá. Ou seja,
se alguém matou alguém acidentalmente, ele não é morto. Ele vai para uma cidade de refúgio. E aqui a gente está contando que alguém acaba causando prejuízo para alguém, ele vai ser decepado. E mais, a primeira frase é Nefesh tachat nafesh, alma por alma. Você não falou que no acidente não se mata a pessoa, ele vai para a cidade de refúgio? E mais ainda, depois a gente vai ver na continuação da leitura de hoje, a gente vê que se tem um boi que mata alguém, um touro de alguém, mata alguém. E mais ainda, se esse touro, ele era um touro chifrador, nagar, ele já tinha a hazaká de ser um touro que fazia coisas ruins para alguém, né? Ou seja, mitmol, shilshom, diz a Torá, voado, bebalam, quer dizer, os donos estão cientes que o touro dele está causando prejuízos, é um pitbull, né? Com tendências assassinas aí, e eles não estão cuidando dele bem. Veloish merena, veimit, e ele matou. Então, o que diz a Torá? Olha só o que a Torá fala. Achor e saquelo, o boi ele vai ser apedrejado, vegam bealav e o mato. E os donos também têm que ser mortos. Aí depois, vimkofer e shatalav, mas se o resgate for pago por ele, então o dono pode pagar uma capará. Então o dono não é morto, na verdade. Então, na verdade, o dono não é morto. Ele paga uma capará. Então, se o dono pode pagar uma capará, então aqui também diz que a Gemara fez todos os ensinamentos. E de volta, a Gemara fala que e o Rambam traz isso também, que desde o tribunal de Yoshua bin Nun, e fala, Shmuel Aramati traz o Rambam, e vai trazendo geração por geração, nunca na história se ouviu falar de uma punição que alguém que causou um dano, um ferimento grave na mão, cortou a mão de alguém, que a mão dele é cortada. A Gemara fala mais ainda. A Gemara fala, por exemplo, que vamos dizer que alguém causou um tipo de cegueira na pessoa. O dano que ele causou foi que ele causou um prejuízo na visão da pessoa de 70%. Então o que a gente falou, olho por olho, então o tribunal teria, se você traduzisse literalmente, o tribunal teria que causar um dano de 70% na visão do outro? Isso é impossível, quer dizer, como você vai fazer justamente, quer dizer, ele causou 70% de dano na visão, você vai conseguir causar 70% de dano na visão do outro, do cara que causou esse prejuízo? Isso não é possível. Então a Gemara fala que nunca foi isso. A gente tem tradição desde Moshe Rabbeinu, que todo esse olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, tudo isso é monetário. Estamos falando de dinheiro, né? A pergunta que fala é, por que, se tudo isso é dinheiro, né? Por que a Torá não fala de forma mais clara e explícita? Estamos falando de dinheiro. Interessante aqui, só para ver que esse termo tachat, né? Ain tachat ain, olho, tachat quer dizer embaixo, ou seja, no lugar de olho. A gente vê esse termo já sendo usado na Torá, na Kedat Yitzhak. Quando o Avram Avinu foi fazer a Kedat Yitzhak, ele queria fazer o quê? Ele não queria, na verdade, Deus pediu para ele, e ele foi fazer o sacrifício do seu filho. Quando Deus falou para ele, né? Não, até a data que era Elohim, eu já sei que você é temente a Deus e tudo mais. Então não é para tocar, não é para fazer nenhum ferimento, nada no filho. O que o Avram Avinu faz? Ele Deus preparou para ele um ail, né? Ele encontra um animal, um cordeiro, e ele faz o que? Tachat beno. Ele coloca esse cordeiro tachat, no lugar do seu filho. Quer dizer, tachat é embaixo, mas quer dizer, no lugar. O que a gente vê daqui, claramente na Torá? Que existe você fazer uma compensação, exatamente. Colocar algo no lugar que não é exatamente igual. Obviamente o cordeiro não é igual ao filho, não tem comparação, né? Mas ele colocou, como a gente falou, kofer, uma capará, né? Quer dizer, algo que está sendo colocado como se fosse no lugar. Então esse termo tachat, ele já está indicando que você está fazendo alguma coisa que não é exato. Não é aquilo que era para ser, mas é algo similar, uma compensação. Nem similar, mas é algo para compensar. Isso é o tachat. O tachat é colocar algo por debaixo no lugar.
O Gaon de Vilna, ele traz uma explicação bonita, inclusive. Ele fala a palavra tachat, quer dizer, literalmente, se você traduzir literalmente no hebraico, tachat quer dizer embaixo. Então a gente fala olho por olho, né? O pastor começou com olho por olho. Então ele fala, se você pegar as letras Ain, né? As letras da palavra Ain de olho, Ain é Ain, Yud e Nun, né? Então, debaixo do Ain, pega a próxima letra debaixo do Ain. Debaixo do Ain vem o Fei, né? Debaixo do Yud tem o Rav. E debaixo do Nun tem o Samach. Então são as mesmas letras da palavra Kesef, dinheiro. Se você pegar Ain, Tachad Ain, o debaixo do Ain, você vai ter justo Kesef, prata, dinheiro, que é a palavra dinheiro em hebraico. Então a Torá já está mostrando com esse termo Tachad que não é para arrancar o olho de ninguém, Deus nos livre, não é isso. Se ele causou um prejuízo de causar cegueira de alguém, de arrancar o olho do outro, ele vai ter que pagar uma compensação monetária em dinheiro no lugar do olho. Mas, como a gente falou, a pergunta fica, se tudo isso é para ser uma compensação monetária, por que não fala logo? Né? Por que a Torá não fala de forma clara? Então, tem uma história muito famosa que o Rav Yitzhak Kook, ele era rabino-chefe da cidade de Yafo, antes de virar rabino-chefe de Israel, né? Isso em 1920 e poucos, 1920, por aí, lá para trás. E naquela época, estavam os pioneiros, Halutzim, ali que estavam lá em Israel e tudo mais, e ele tinha um conhecido, um judeu que estava lá, que era um grande filósofo, um grande escritor, mas alguém muito, assim, de esquerda. E ele foi um dia, ele encontrou o rabino, encontrava na cidade, na época, imagina, se hoje em dia Israel, você fala, Israel parece um lugar pequeno, né? Quando você anda por Israel é interessante, você vê alguém no aeroporto, depois você vê alguém em Yerushalayim, você encontra a mesma pessoa que você viu no shopping, que você viu, é normal, assim, parece tudo, você acaba reencontrando as pessoas que você viu várias vezes durante a viagem. Então, mais ainda, estamos falando 100 anos atrás, né? Então, ele se encontrava frequentemente com o rabino, ele era conhecido como Azar, esse é alguma coisa Rabinovich, o nome dele, mas era uma pessoa muito famosa, um líder assim sindical também, acho que de algum sindicato de esquerda, escritor. E ele então falou para o rabino, um dia ele sentou do lado do rabino, e ele falou, vocês mesmos, estava se referindo aos religiosos, né, o rabino, vocês não levam a Torá muito a sério. Porque vocês também acham que algumas coisas da Torá é exagerado. E aí, como com as gerações passando, falou esse escritor, vocês viram que não se adaptava aos tempos modernos, seria muito bárbaro, então vocês deram um jeitinho. Então a Torá fala olho por olho, dente por dente, e vocês falam, isso daí já é demais, nós não somos, né, muçulmanos sanguinários, não somos do ISIS, então a gente tem que fazer isso, resolver com dinheiro. E ele falou, tá vendo, vocês mesmos não levam a Torá a sério, se vocês levassem, se levariam ao pé da letra. Ele falou, não, a Torá, então ele trouxe toda a Guemará, ele trouxe o Rambam, falando que desde que Moshe Rabbeinu falou, ele já teve essa intenção de ser dinheiro, e o termo Tacha da Guemará prova, de volta, aqui no próprio Sukkim, você vê que não bate com todo esse conceito de ser fisicamente. E mais ainda, ele falou, como a gente falou, que é tudo monetário, e o Rambam traz toda a tradição, que desde Yeshua ben Nun a gente não tem nenhum registro, isso que o Rambam fala, a tradição desde o princípio sempre foi que isso se refere a monetário. Mas se você quer saber por que a Torá escreveu desse jeito, então ele fala, presta atenção, ele falou, a Torá é o seguinte exemplo, existe a Torá Shebirtav, que é a Torá escrita, existe a Torá Shebal Peh, que é a Torá oral. Então ele fala, a Torá Shebirtav, você pode comparar ela como um pai. E a Torá Shebal Peh, você pode comparar com uma mãe. O que ele quer dizer? O seguinte, quando um filho faz uma bagunça enorme, uma coisa
terrível. Né? Isso ele está falando, contando uma história mais de 100 anos atrás. Imagina que o filho voltou para casa, ele fez na escola, ele foi suspenso porque ele causou e destruiu e fez e aconteceu. Quando ele chega em casa, o pai, quando vê a suspensão, né? O que o pai fala? Pelo menos há 100 anos atrás, hoje em dia tempos modernos, é diferente, mas... como que era até pouco tempo atrás? O pai fala o seguinte: eu vou dar uma surra nesse moleque, né? Cadê meu cinto? Você vai apanhar, você vai ver, negócio e tudo. E o pai vai dar a surra. E a mãe fala, calma, calma. A mãe segura o pai e fala, calma, não precisa bater e tudo mais. Então ele fala, é importante os dois, falou o Rabino Kuk. Ele falou, é importante os dois. O filho tem que saber que aquilo que ele fez mereceria uma tremenda de uma surra. Por outro lado, não pode também espancar a criança. Mas o que ele fez mereceria. Tipo, ele tinha o mérito para isso. Mas a mãe segura, então ele tem a mãe para segurar, mas ele também tem que saber, ele tem que ter esse temor do pai e saber que aquilo que ele fez é irreparável. O que quer dizer irreparável? Isso que fala o Rambam. O Rambam fala uma coisa muito bonita. Ele fala, todo esse assunto de olho por olho, dente por dente, a Torá está falando, o Rambam traz isso. A pessoa, quando faz um prejuízo, um dano irreparável em alguém, ele corta a mão de alguém, ele tem que saber que nenhum dinheiro no mundo vai pagar. Nenhum dinheiro no mundo paga isso. Acabou. Ele arrancou a mão de outro. Ele deixou outro cego. Que dinheiro no mundo vai pagar? Então a Torá está falando olho por olho, dente por dente, está querendo dizer o seguinte. O certo, digamos assim, o dano que ele causou no outro, de deixar o outro cego, de tirar a mão do outro, é uma coisa irreparável. Ele deveria perder o olho dele, Deus nos livre, ou a mão dele. Que é uma coisa que não tem como corrigir. Mas o que? A gente não vai arrancar o olho de ninguém, não vai tirar a mão de ninguém. Então ele vai pagar com dinheiro. Assim explica a Torá Shebal Pé. Mas ele tem que saber que quando ele está pagando, ele não tem que levar isso de forma leviana. Ah, que o dinheiro paga tudo. Ele tem que escutar da Torá que ele tirou o olho de alguém. E isso é uma coisa irreparável. É o pai falando, você merece uma tremenda surra. E a mãe, a Torá Shebal Pé, fala, não, vamos resolver isso com dinheiro, porque agora, quer dizer... Agora o outro já perdeu o olho. O que adianta você arrancar o olho desse cara que tirou sem querer? Ele foi de volta, foi até sem querer. O que adianta você cortar a mão dele? O que adianta você cortar o olho dele? Não resolve. Então a gente paga. E aqui tem outro detalhe. No Código de Hammurabi, por exemplo, ele falava tipo o olho de um nobre vale X, o olho de um plebeu vale tanto, né? Depende do camponês, ele tinha valores diferentes. Aqui, todo mundo paga o mesmo valor, não importa o olho de quem. Não, de quem. Não, a questão é todo mundo é igual perante a lei. Isso é uma grande inovação da Torá. Todo mundo tem que pagar, todo mundo está igual diante da lei. E a Hashem está falando, aquilo que você fez, não importa para quem você fez. Não importa se é um príncipe, se é um nobre que fez contra um camponês. Ele tem que saber que originalmente o que ele fez é uma coisa irreparável e agora ele tem que pagar. Essa é a explicação do Rabino Yitzhak Kuk. Interessante, ainda que tem mais uns 5 minutinhos, tem um detalhe. Além disso, toda a Torá, e isso é uma coisa, aqui é um exemplo para toda a Torá. Que toda a Torá, na verdade, ela é escrita dessa forma, né, criptografada, por assim dizer. A Torá mesmo não tem ponto, não tem vírgula, não tem as vogais, né? As vogais, não tem nada disso escrito na Torá. Tudo isso vem da tradição de Moshe Rabbeinu. Então, se você fala assim pra gente, aí, quando a gente conta isso daí, né? Fala, não, a Torá aqui está falando que olho por olho, dente por dente é monetário. Você vai falar, você está querendo dar um jeitinho. Você não entendeu, na verdade. Não é só nessa lei que precisa da interpretação dos rabinos da Gemara e tudo. É todas as leis da Torá. Não existe uma lei na Torá, uma mitzvah na Torá, que você não precisa da Torá Shebal Pé. Não precisa da explicação. A gente está acostumado, quando a Torá fala você vai amarrar no seu braço, que isso é o tefilim. Quem te falou que isso é o tefilim? A Torá falou só você vai amarrar no seu braço, colocar como sinal entre os seus olhos. Que o tefilim tem que ser preto, quadrado, tem que ter 4 parchot lá dentro, e 4 casas separadas, outro número. Tudo isso é Torá Shebal Pé.
Torá não está falando disso de forma clara. A gente entende, depois você pega a Torá Shebal Peh, que é uma tradição que vem desde Moshe Rabbeinu, passando por Yoshua, Kenim, etc. Mas aí você vê que Totafot é duplo, são 4 caixinhas na cabeça. Mas aí você consegue entender o que a Torá está falando, que o Tachat, olho por olho, Tachat, de baixo é Kesef, é dinheiro. Mas você precisa da Torá Shebal Peh para qualquer coisa. Quando você fala Pri Etzadar, você vai ter uma fruta bonita. Todo mundo fala que fruta bonita é um etrog. Ué, fruta bonita, eu posso achar que uma maçã é mais bonita que o etrog. Por que nunca ninguém viu com uma maçã ou com um abacaxi em Sukkot? Oi? Não é Adar. Não, Pri Etzadar podia ser qualquer coisa. A gente sabe que porque desde Moshe Rabbeinu, quando Moshe Rabbeinu falou Pri Etzadar, ele mostrou que é o etrog. A Torá foi propositalmente escrita sem vírgula, sem ponto, sem vogal e sem falar claramente todo o que quer dizer, porque precisa da Torá oral, precisa da tradição oral. Ela precisa mesmo, para a gente entender, para a gente aumentar em nosso estudo Yagdil Torá Ve'adir, e mais ainda, porque se escrevesse também claro, a gente achava que era só isso. E debaixo da Torá, como a gente viu nessa própria lei, tem muito mais. Não é só aquilo que está escrito literalmente. Tem, como a gente falou, tem toda a Kabbalah, toda a Hassidut, tem todos os níveis de interpretação, como a gente deu exemplo nessa lei. O assunto do pai, o assunto da mãe, que a pessoa pagando tem que saber que com isso ele não bastou. Então tudo isso está por trás, e muito mais, né? Muitas mais interpretações da Torá. Vou concluir com um exemplo, a gente tem mais um tempinho, tem um exemplo famoso que se dá sobre isso, que uma vez estavam na famosa bursa de diamantes que tem lá em Ramat Gan, né? Uma vez o segurança estava andando lá e ele encontrou uma Samsonite, aquela Samsonite preta, bonita, sabe? Antigamente todo mundo que se dizia um businessman de respeito tinha que ter uma dessas. Hoje em dia também já isso é uma coisa do passado. Eles nem sabem o que é uma Samsonite, o pessoal da juventude. Mas antigamente qualquer pessoa que fingia que trabalhava estava com uma Samsonite andando, né? Tinha que sair de casa, mostrar para a mulher que está fazendo alguma coisa, né? Trabalhando, ele sai com uma Samsonite, né? Pelo menos para mostrar que está fazendo alguma coisa. Então, mas o segurança está na bursa lá, de diamantes, em Ramat Gan, e ele encontra uma Samsonite fechada, ali perdido no outro saguão, na entrada. Aí ele fala lá, não avisa no microfone, pessoal, alguém perdeu aqui uma mala Samsonite aqui, preta na entrada aqui da bolsa de diamantes de Ramat Gan. O que acontece na hora? Uma mala trancada, Samsonite, no meio da bolsa de diamantes, na bursa, apareceu 1000 pessoas na fila. Estão falando que é minha. O que você acha que vai ter lá dentro? Né? É minha, todo mundo. E agora o segurança que vai falar? O que ele fez? E agora, quem que é o dono? Todo mundo levantou a mão, todo mundo falou que é dono. Então ele falou, sabe o quê? Ele deixou a mala aqui e falou, todo mundo tem uma tentativa. Quem souber o código, ele é o dono. Então, assim explicam também, de certa forma, a Torá já foi escrita sem ponto, sem vírgula, de forma criptografada, precisando da Torá Shebal Peh, também para mostrar quem tem a tradição desde Moshe Rabbeinu, como traz o Rambam, que a gente sabe, quando fala olho por olho, não é olho por olho, é monetário, porque quem é o dono, quem recebeu essa tradição, como a gente leu agora, né, na semana passada, o Matan Torá, ele tem um segredo, ele já recebeu junto com a Torá. Quando Moshe Rabbeinu deu a Torá e falou Pri Etzadar, ele falou, é isso aqui, é um etrog. Quando ele falou, você vai amarrar no seu braço, ele falou, é isso que eu estou falando. Quando eu estou falando amarrar, estou me referindo ao tefilim. Você pode pegar qualquer mitzvah da Torá, não tem uma. Você não vai ver, e você vai precisar da Torá Shebal Peh. Qualquer pessoa que acha, tem gente que fala assim, eu não acredito na Torá Shebal Peh. Tem gente que fala, eu só acredito na Torá Shebirtav. É mentira. Porque ele acha que ele está colocando o tefilim, porque está escrito na Torá Shebirtav. Ele já está colocando o tefilim da tradição da Torá Shebal Peh, que a gente tem desde Moshe Rabbeinu até os nossos sábios. Ainda tem mais uns minutinhos, né? Aí o Yom Yom de hoje.